Olá, olá, ouvintes, espectadores e todos aqueles que acompanham o nosso Juridioquê, o nosso podcast que traduz o direito para você. Tudo aquilo que você acha que é complicado, que não entende nada, que é papinho para inglês ver, juridiquês, a gente traduz para vocês aqui. É uma honra poder hoje apresentar a vocês ele, que é um advogado, especialista em direito empresarial, especialista em direito tributário, e eu sócio mais fofo deste mundo. João Pedro Peron de D'Agostini, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui na Juridioquê, falando um pouquinho hoje sobre acordo de sócios. João, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gé. Obrigado aí pela calorosa introdução. Também sou muito teu fã, tenho um orgulho do caramba em ser teu sócio. Obrigada. E assim como você, também sou fã de simplificação da linguagem jurídica. Eu acho que de nada adianta ter leis e contratos bonitões se as pessoas não entendem o que está escrito neles. Exato. Então, espero poder contribuir um pouco aqui pro Juridioquê. E já vou adiantando aí para os ouvintes que eu sou gringo velho, tá? Então, a minha mão movimenta mais que a minha boca enquanto eu tô falando, tá? Então, não liguem aí. A gente ama, né? O pessoal que nos acompanha, nós estamos aqui em Joaçaba, Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, no sul do Brasil, melhor cidade do sul do mundo. Trazendo conteúdo jurídico simplificado para vocês. E esse trem de acordo de sócios aí, João, primeira coisa que eu quero te perguntar é: acordo de sócios é a mesma coisa que o contrato social? Quando eu vou constituir uma empresa, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, já. Porém, os dois podem ser feitos simultaneamente. Eu acho que eu diria que a principal diferença... Ambos são contratos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente ali sobre qual que é a natureza de um contrato, mas enfim. A principal diferença entre um e outro, eu diria que é a publicidade, né? O contrato social, ele fica registrado lá na junta comercial, de onde a empresa está situada. Por outro lado, o acordo de sócios, ele é um contrato que fica apenas entre quem assinou ele, né? Ele tem uma certa sigilosidade. Então, ali, algumas regras de conduta, algumas coisas estratégicas, o empresário não tem interesse em dar publicidade para isso e, por isso, prefere ir pelo caminho do acordo de sócios para manter essa sigilosidade dele. Para constituir uma empresa, seja ela qual for, obrigatoriamente formalizar, né? Eu vou precisar de um contrato social, certo? Com certeza. E o acordo de sócios também? Não é obrigatório, mas com certeza é indicado. Então, o acordo de sócios não é a mesma coisa que o contrato social, certo? O acordo de sócios não é um documento obrigatório, mas é muito importante. Então, o que é o acordo de sócios? Perfeito. O acordo de sócios, ele é, na minha opinião, né, um manual de conduta que regula a relação entre os sócios e também a relação dos sócios perante a empresa que eles fazem parte. Show. Então, é necessário mesmo que a gente tenha um contrato social. Isso. E por que eu falo manual de conduta, Gé? Porque, muito embora num acordo de sócios tenha ali alguns direitos que os sócios possuem, mas a maior parte dos assuntos que são tratados no acordo de sócios são deveres que os sócios têm perante a sociedade. E por isso o manual que guia a conduta deles. E o contrato social não vai trazer esse detalhamento, esses pormenores. Já o acordo de sócios vai trazer esses detalhes bem relacionados à conduta, deveres, o que se espera do sócio dentro da sociedade. Isso não é exigido no contrato social, mas no acordo de sócios é importante. E por que isso é importante? Assim, isso ajuda a prevenir riscos, conflitos. Você entende que isso é uma condição de segurança também para a sociedade e para os sócios? Perfeito. Eu diria que assim tem as principais importâncias de um acordo de sócio, né, principalmente trazer segurança jurídica, né, porque você passa a ter cenários previsíveis, você previne conflitos, né, possibilitando uma relação mais harmoniosa entre os sócios e na sociedade. E também, no procedimento de criação de um acordo de sócios, o relacionamento entre os sócios ele sai com uma maturidade muito maior. Né? Porque ali há um documento que você realmente constrói junto, todos os sócios fazem em conjunto, e ali há um alinhamento de interesse entre todos eles. Então, por isso, permite uma maturidade muito grande. Né? E isso é importante quando você tem, no nosso caso, 7 sócios, ou a partir de 2 sócios já é um documento importante? A partir de 2 sócios é mais importante ainda, na minha opinião.
Olha aí, ó. Principalmente porque, geralmente, na maioria dos casos, né, uma sociedade com 2 sócios tende a ser aquela 50-50. Sim. E aí? E se tem uma divergência? O que Sim. acontece? Quem que vota? Quem que vota? Quem que ganha? Exatamente. Tá certo. Bom, então a gente tá vendo aí que, por analogia, né, por comparação, o acordo de sócios é um contrato entre os sócios. O que pode e o que não pode fazer. Muitos desses detalhes não estão lá no contrato social e os sócios nem querem, né? Nem querem que isso seja público e não precisa ser público, né, João? Eu não preciso fazer um acordo de sócios e publicar e registrar em algum lugar, certo? Não há necessidade. Pode ficar só entre os sócios lá numa gaveta, mas tem validade. Perfeito. Tem validade, pode ser executado, né? Então, Isso é bem legal, sabe? Porque não é incomum as pessoas perguntarem assim, para um contrato ter validade, o acordo de sócios é um contrato, tem que estar registrado, tem que reconhecer firma, tem que estar no cartório, tem que estar na junta comercial. Não necessariamente. Ele tem validade mesmo sendo um documento que eu e o João assinamos aqui e guardamos numa gaveta. Desde, obviamente, né, que o documento não tenha sido assinado com algum vício. Eu com uma arma na cabeça do João dizendo, João, assina, né? Caso contrário, é um documento, é um contrato particular, reconhecido e aceito. Bem, então eu já sei que contrato social é diferente de acordo de sócios. Que 2 ou mais sócios é muito importante ter um acordo para definir regras entre essas partes e ter uma relação mais harmoniosa. Mas o que pode compor um acordo de sócios? Assim, quais são os principais elementos que a gente pode ter num acordo de sócios? essa daqui eu vou precisar dar uma olhada, que realmente é bastante coisa que tem aqui Sim. anotado. Mas, assim, eu diria a principal regra que tem que ter num acordo de sócio são quais são as condições de ingresso e de saída de um sócio em uma sociedade. Entendi. Tá? Herdeiro, faleceu um sócio. O herdeiro desse sócio pode entrar na sociedade, ele entra automaticamente. É sensacional. Tá? Ainda falando em condições de entrada, precisa pagar para entrar? O sócio vai entrar na sociedade com dinheiro? Vai entrar com serviço? E se der briga entre os sócios, a gente não precisa nem falar de briga, né? Se um sócio tiver interesse em sair da sociedade, o que acontece na saída dele? Quanto que paga? Como paga? Sim, porque assim, é fácil quando eu entro com 20 mil, você entra com 20 mil. Somos sócios, né, igualmente e temos, enfim, direitos e deveres em tese recíprocos. Agora, você entrou com 20, eu entrei com o meu serviço. E agora o outro Joãozinho quer entrar na nossa sociedade. Vai entrar como? Não, é 10 de dinheiro e 10 de serviço. Como é que a gente vai mensurar isso? Sensacional. E a gente só se dá conta quando o caminhão tá andando, né? Quando você pensa assim, estamos em 3 precisaria de um outro sócio aqui para essa área, para aportar um recurso. Então, é o acordo de sócios que vai definir essas regras. Perfeito. E com relação ao que pode e ao que não pode, os sócios podem convencionar. Sim, perfeito. Desde que não seja ilegal, eu posso definir que para entrar na minha sociedade tem que pagar 100 mil. Exato. Ou que vai se dedicar tanto em serviço. Tudo bem? Perfeito. Ali também, então, a gente pode tratar quais são as responsabilidades de cada sócio. Veja a nossa sociedade ali, né, Gé? A gente tem um modelo de gestão compartilhada. A gente não tem um diretor geral. Cada sócio tem poder de gestão sobre uma área delimitada. Alguns têm no marketing, outros têm na parte comercial, outros têm na parte financeira, outros têm na parte de relacionamento entre os colaboradores. Né? Então, ali no acordo de sócio, a gente pode deixar bem destacado quais são as responsabilidades e as obrigações que cada sócio tem ali também. Pessoal, eu quero fazer uma parte aqui que é importante, né? Por que o João tá aqui? Não é só porque ele é maravilhoso, especialista em direito tributário empresarial, mas ele fez o acordo de sócios do nosso escritório, que é a Cielo Sociedade de Advogados. Nós somos em 7 sócios. Vocês já viram 7 advogados sócios? Qual que é a chance disso dar treta? É muito grande. Nós temos o escritório há 3 anos. Por que nunca deu treta? Inclusive, nós tivemos uma saída de sócia, beijo, Amanda, e uma entrada de um novo sócio. Beijo, Rodrigo. Tudo na maior paz, harmonia e civilidade possível. Por quê? Excelente acordo de sócios. A regra tá clara. Eu entro com quanto que eu saio, né? E isso foi uma experiência muito legal pra gente. Então, no acordo de sócios estava claro
Quem vai entrar, como que entra, como que pode entrar, se paga, como que paga, em que condição. A que sai, vai receber alguma coisa? Em quanto tempo? Imediatamente? Tudo vai ser parcelado? Então, você que tem uma empresa, você que tem sócios, pense muito bem, e se caso você queira constituir uma empresa, pense muito bem se você não tem um acordo de sócios para fazer um acordo de sócios. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Agora, na primeira divergência, se a regra não estiver clara, a chance de ter problema é grande. Perfeito. Agradeço um monte aqui pelo jabá, minha sócia. Mas só para fazer uma leve correção no que a Gé comentou, ela disse que fui eu que fiz o acordo de sócio, mas na verdade não. Coordenou todo o processo. Isso é muito importante destacar e porque é legal essa dinâmica toda no quesito, porque os sócios saem com uma maturidade muito maior. Embora o advogado ele coordene esse trabalho de elaboração do acordo de sócios, são os próprios sócios que definem quais são as soluções para os cenários diversos. Então, a gente, nessa dinâmica, são criados vários cenários, né? O advogado até dá alguma orientação, oferece algumas possibilidades de solução, mas são os próprios sócios que definem quais são os resultados daquelas situações determinadas. Boa, boa. Assim, o João não decidiu, mas ele coordenou, gente. E são 7 sócios, não esqueçam. Mas eu acho que esse processo é muito interessante, até porque eu já acompanhei a atuação do João no acompanhamento de acordo de sócios de outras empresas e de qualquer modelo jurídico, né, João? Ah, não, eu tenho uma empresa pequena, é uma loja, é uma agropecuária. Não importa o tamanho da empresa, certo? Não importa o capital social. Tendo 2 ou mais sócios, pode dar treta e é importante ter um acordo de sócios. Perfeito. Show. Então, além da entrada e da saída de sócios, e aí essas questões, como você bem disse, né? Os próprios sócios podem convencionar, né? Não tem nada que a lei obrigue, olha, para entrar tem que pagar... Não. É uma decisão particular. Então, além dessa questão da entrada e da saída, que outras questões que podem ser abordadas num acordo de sócio que você entende que são importantes? Perfeito. Eu diria, bom, a gente falou das responsabilidades, dos deveres, agora também os direitos, né? Ninguém constitui... Uma coisa é uma empresa, né? Outra coisa é uma ONG, uma associação, um clube. A empresa ela foi feita para dar lucro. Então, ali no acordo de sócios... E assim, é bom, né, pessoal? Não. Ter lucro é bem bom, tá? Não é pecado, é maravilhoso, a gente adora. Então, não tá tudo certo, né? Sem empresa. Perfeito. Então, ali no acordo de sócios, os sócios podem pactuar como que vai ser as remunerações deles, né? Hoje em dia, a gente está vendo uma mudança muito grande nas relações de serviço / trabalho, né? Então, cada vez mais as pessoas estão abrindo mão dos seus direitos trabalhistas, né, para constituir uma sociedade onde existe um risco, mas existe uma contrapartida maior também no quesito remuneração. A possibilidade de ganho é maior do que quando você é, né, seletista. Nada contra, né, pessoal? Mas eu comentava sempre com os estudantes do curso de Direito, sempre muito apegados, assim, à questão de vou fazer um concurso, ganhar 40 mil por mês. Mas quando você é empresário, quando você é um profissional liberal, não existe limites. Então, isso é muito legal. E no que diz respeito à sociedade, também. Eu acho que tem que ficar muito claro dentro do resultado da sociedade, quem que vai ser, acho que você vai falar disso, né? Eu já sou dessas, eu gosto de me antecipar. Se vai ter um sócio administrador que vai receber por isso, quando entrar recursos na sociedade, como é que vai ser a divisão de lucros, né? E de despesas também, porque não é só festa, né, João? Fala aí. Exatamente. Isso que eu ia falar. É possível, então, você estabelecer umas situações de meritocracia, de remuneração, de bonificação, mas também faltou dinheiro na sociedade. E aí, como é que funciona? Né? Vai para o banco, cada sócio suporta, o que culturalmente é o que acaba acontecendo, né? Pelo menos aqui na nossa região. Porque o contrato social não fala nada disso, né? Exatamente. E aí, na prática, como é que a gente resolve, né? Se você tem 2 sócios ou 3 sócios que pacificamente dizem, bom, tivemos aí um prejuízo, né, de 120 mil, vamos arcar individualmente cada um com a sua fatia. Beleza, agora eu vou dizer o seguinte, eu não vou arcar com esse prejuízo. João, tu que se vire, você que deu causa, eu não vou arcar. E aí, como é que fica? Exato. Acordo de sócios. O acordo de sócios pode definir isso. Pode definir.
Também outras situações, já aqui, que eu acho que é muito importante ser previsto num acordo de sócio. A gente falou de falecimento, que acontece, um sócio falece. Os herdeiros podem entrar automaticamente? Obviamente, se não pode entrar automaticamente, os herdeiros não perdem o direito àquele patrimônio, né, que o autor da herança deixou. Então, como que apura, né, esse levantamento? Quanto que se paga para isso? Outra situação que é importante, divórcio. Né? Então, eventualmente, você tem um sócio que vem a casar ou que já entrou na sociedade casado e acaba tendo um encerramento na sociedade conjugal dele. E isso implica também na sociedade empresarial. Né? A esposa, o marido vai ter direito à participação societária, vai ter direito a entrar na sociedade? Ela pode ou não pode? Isso que é pior que qualquer coisa, né? Exatamente. E outro aspecto, né? Pensando, voltando ainda, ou no caso do cônjuge, ou no caso do herdeiro. Tu imagina que os herdeiros nunca tiveram contato com a empresa. Foi sempre, né? Sempre o pai, ou enfim, né? E aí, de repente, aquele indivíduo que é o dono da empresa morre. E aí o filho, o sobrinho, que nunca teve contato, vê ali uma oportunidade de. E aí o sócio se vê refém. Né? Porque tem que dar acesso, porque tem que negociar, porque tem que abrir mão de direitos, porque eventualmente não existe uma previsão no acordo e aqueles herdeiros não só querem acessar o recurso da empresa, como querem participar da gestão, por exemplo. Perfeito. Tu imagina? Então, isso a gente pode limitar no acordo de sócios. O acordo de sócios pode dizer, teve uma situação de cônjuge, de separação, ou de herdeiro, falecimento de um dos sócios, o que acontece? Exato. E pegando esse exemplo que você deu, Gé, poxa, e se esse sócio que faleceu, ele é o sócio controlador da empresa? Puxa, quer assinar tudo sozinho. Quer assinar tudo sozinho, exatamente. O sócio controlador faleceu, ele tem o direito de mando e desmando na empresa. Quem que vai entrar? Os herdeiros. Opa. E o sócio que permaneceu lá na sociedade, que investiu anos e anos ali de dinheiro e de tempo? Né? Como é que acontece nessa situação? E aí o que eu penso, né? Às vezes parece para os sócios que é óbvio que o outro sócio assuma. Mas o óbvio precisa estar escrito. O óbvio precisa ser dito. Ah, mas na justiça eu ganho. Sim, 8 anos depois. 500 mil reais para advogado. A gente não acha ruim não, pessoal. Na verdade, Adoramos. A gente acha ruim porque a gente não quer que nossos clientes tenham esse prejuízo. A gente quer que ele realmente atue preventivamente, que ele esteja preparado, que não tenha essa dor de cabeça. Para quem é advogado e está nos acompanhando, imagino que compactue dessa posição. Para você que é empresário, sai muito mais barato você fazer um acordo de sócios do que você arcar com esse e outros tantos de sabores que você pode ter se não tiver um acordo de sócios, certo, João? Perfeito, sócio. Outras situações aqui que eu deixei que não são obrigatórias, mas é bacana, pelo menos pelo exercício de conversar com o sócio sobre isso. Férias dos sócios, né? Olha aí, ó. Férias dos sócios, pode se ausentar? Quanto tempo? Poxa, veja a gente ali, né? Cada sócio não só advoga, mas também tem suas responsabilidades de gestão da empresa. Se eu ficar 10 dias fora, sem cuidado financeiro, o que acontece com o escritório? Exato. Né? Só para constar que não sou sozinho, né? Quem coordena o financeiro é a nossa sócia Camila, maravilhosa. Maravilhosa. Eu só dou suporte ali para ela. Mas é sobre isso. E assim, não só o fato de se ausentar, mas assim, às vezes a percepção de que o empresário também, porque não tem aqueles 30 dias de CLT, então eu tô liberado, eu sou dono da empresa, né? Então eu sou sócio, então eu posso ficar uma semana agora, daí daqui 15 dias eu fico mais um final de semana e mais emendo segunda e terça, e depois eu tiro mais 15 dias de férias. Talvez isso não aconteça na sua empresa, né? Mas, inclusive para evitar. Que eu tenha um sócio meio abusado. Mas eu nunca vou ter sociedade com um sócio abusado. Olha, pessoal, tomara que não. Né? Mas o acordo de sócios vai minimizar esse tipo de conflito. Vai estar claro lá, né? Só para voltar aqui, João, entre os direitos e deveres, isso também pode ser convencionado entre os sócios, né? Então, assim, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar do marketing, do RH, ou vamos ter um terceiro, ou até questões afetas a vestimenta, comportamento social, isso pode estar no acordo de sócios? Pode, a vestimenta, ou como o nosso querido sócio Jonathan gosta de chamar, dress code. Dress code é muito rico, né? Dress code, né? O código de vestimenta, né? Quais roupas um sócio tem que usar, você pode prever isso.
o nosso prevê, né? Eu, inclusive, lembro de uma situação em que houve quase uma tentativa de proibição do uso da gravata xadrez na nossa sociedade. Eu fui contra. Muito bom. Porque gravata xadrez é legal e o cara que usa... É muito legal, muito legal, eu também acho. Moderninho. Mas assim, né, brincadeiras à parte, porque até a gente ouviu uma polêmica, assim, há uns meses atrás, de um grande banco que estabeleceu um código de conduta, uma regra de vestimenta no ambiente do banco. E isso gerou uma polêmica gigante, assim, porque, sim, se você é funcionário e trabalha numa empresa, a empresa exige que você tenha um dress code, se há essa exigência, normalmente, no âmbito trabalhista, não é o foco aqui, a empresa fornece a vestimenta, né? No nosso caso, estamos falando de sócios da empresa. Pô, mas o sócio também pode estabelecer um comportamento? Claro que sim. Né? Não sei qual é a tua empresa, mas no nosso caso, como somos advogados, espera-se uma certa postura, não só de comportamento, mas também de vestimento. Então, é claro que a gente não chega no limite, né, de dizer... houve uma tentativa, pessoal, da gravata xadrez. Mas, assim... foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Mas, assim, é claro que a gente não vai dizer assim, Jéssica, você está proibida de usar calça jeans. Claro que não. Mas existe uma coerência. Por exemplo, eu não vou com calça jeans rasgada. Ai, Jéssica, mas é moderno, Ok, talvez no âmbito do teu trabalho, né, você caiba, né? No âmbito do meu trabalho, eu prefiro usar uma coisa mais alinhadinha e a gente definiu isso dentro do nosso acordo de sócios, né? Não é nada que não se possa cumprir, não tem nada de cor, de marca, não, mas tem assim um certo alinhamento no que diz respeito a vestimenta. Se aplica a toda a empresa? Óbvio que não. Óbvio que não. Tem empresas que nem precisam ter esse regramento. Mas a gente entendeu o importante. Por isso que é tão legal você definir entre os sócios o que é coerente para todos, o que é coerente para o teu modelo de negócio, o que é coerente para a tua realidade. Exatamente. Boa. Outras duas situações aqui que eu acho que é bem relevante já comentar. Cláusulas de não concorrência e de não aliciamento. Sensacional. Tá? Então, não concorrência. Em caso de uma saída de um sócio, seja voluntária ou por exclusão, né, dependendo da conduta, quando há o cometimento de um fato muito grave e vem acontecer a exclusão desse sócio forçado da sociedade, ele pode continuar a prestar os mesmos serviços que ele estava prestando dentro da mesma cidade para os mesmos clientes? Né? Então, é possível convencionar isso. Obviamente, tem alguns cuidados. Tem que envolver indenização, né? Não é bem assim só jogar essa cláusula ali, mas é possível. E falando de não aliciamento, que eu comentei também, uma situação que a gente verifica, pelo menos aqui na nossa região, né, Gê? Uma carência de mão de obra muito grande. Né? Então, não é incomum a gente ver sociedades que são desfeitas e o sócio que sai leva funcionários, leva pessoas-chave, leva clientes para fora dessa sociedade. Então, isso pode, não pode? Se pode, como é que funciona? Tem que pagar uma indenização? É possível convencionar? Não, é possível desde que você pague um valor X a título de indenização por isso, sabe? Então... Cara, eu acho que esse comentário é essencial. Inclusive, você que é empresário, está nos acompanhando aqui. De novo, né, a importância do acordo de sócios. E nós que estamos numa cidade, numa região pequena, você imagina que 2 sócios trabalhando há muito tempo, sei lá, numa metalúrgica, né? E aí um deles decide sair e abrir outra metalúrgica na mesma cidade. Então veja que punk que é, né? Aquele que fica, meu Deus, e agora? Os funcionários, vai metade para cada um? E os clientes? Né? Então, você definir isso no acordo de sócios é poupar dinheiro e dor de cabeça. E aí, mais do que isso aqui, um plus para vocês... Pensem nessas cláusulas também quando se trata de funcionário, né? A gente tá falando de sócios, mas daqui a pouco você tem um colaborador que é da tua confiança, que está numa função de gestão, que tem uma relação muito próxima com outros colaboradores, até com os clientes, e que eventualmente você não tem uma cláusula dessa no teu contrato de trabalho, no contrato com esse profissional, né? E ele sai da tua empresa. Então, muito cuidado. E eu quero fazer uma pergunta aqui para o João. No acordo de sócios, a gente também prevê cláusulas de exclusão?
Tem como colocar de modo bem detalhado, assim, quais são as situações que um sócio pode ser excluído e o sócio pode ser excluído de uma sociedade? Sim, existem até recentemente, né, essa exclusão de sócio ela só era autorizada via decisão judicial. Ou seja, um processo que levava anos, como tu falou antes, né, sócio? Levava anos, enquanto isso, os sócios brigando e a empresa indo morro abaixo. Né? Hoje já é possível você colocar uma exclusão extrajudicial de sócio. Ou seja, aquele sócio, e isso tem que estar muito claro num contrato social ou no acordo de sócio, né? Aquele sócio que fez uma conduta muito grave, né? Expôs alguma situação muito sigilosa da empresa que causou um prejuízo muito grande, ou é uma sociedade de serviço como a nossa, em que o sócio dá uma pirada e sai passar um ano no Tibete. Lá, sei lá, alguma coisa assim. Poxa, esse sócio é prestador de serviço ao mesmo tempo, ele parou de trazer receita, ele parou de prestar serviço, mas ele vai continuar a ter direito a receber distribuição de resultado e lucro, né? Exato. Então, de repente pode ser pactuada uma exclusão de um sócio que ficou por mais de um ano sem prestar serviço para uma sociedade, lembrando que a gente está falando de uma sociedade de serviço, né? Então, sim, é possível. Tem que estar previsto o procedimento bem adequado, tem que ter uma reunião, tem que ter uma convocação, tem que ter, ainda que sem precisar de processo judicial, tem que ter o direito de defesa desse sócio, tem que ser oportunizado, isso tem que estar constando em ata. E, obviamente, eu indico, pelo menos, né, os advogados que atuam nessa área, em colocar um quórum um pouco mais elevado do que uma tomada de decisão comum. Né? Obviamente, uma votação para definir, o quórum de votação para definir qual xícara que a gente vai fazer, não precisa ser tão grande quanto um quórum de exclusão de um sócio. Né? Então tem que ter um número maior de sócios para aceitar esse tipo de ato, porque sempre mexe bastante, né, com a sociedade. Só para esclarecer, né, o que é o quórum? O quórum é o número de pessoas que votam, né? Essa linguagem é muito comum para a gente. Então, são 4 sócios, né? 4 sócios para excluir um tem que ter 3-1, né? Quanto maior o quórum, mais complexa é a decisão. Então, para comprar xícara, se 2 concordarem, tá valendo. Agora, para excluir, tem que ter um número de quórum, um número de votos, um número de pessoas concordando maior. E outra coisa, você falou aqui do processo de tomada de decisão, né? O próprio acordo de sócios pode definir quem que vai ser o sócio administrador, ou quem que vai tomar a decisão, ou se vai assinar junto separado, ou essa quantidade de votos para uma decisão? Perfeito. Acaba sendo comum a sociedade ir para outras atividades além do principal, né, objeto da sociedade. Eventualmente começa a constituir patrimônio, começa a comprar imóvel. Né? Poxa, né? Vamos dizer que a gente, né? Nosso escritório da advocacia está indo tão bem, a gente começa a comprar um monte de imóvel aqui em Joaçaba. É o que vai acontecer. Né? Via de regra, um administrador tem poderes para representar uma sociedade isoladamente, né? E ele, por consequência, poderia vender os imóveis sem precisar consultar os outros sócios. Olha aí. Então, nessa situação, né, criei um cenário hipotético aqui. Sim. A gente poderia colocar num acordo de sócios, né, que para vender imóveis precisa ter um número X de pessoas votando e autorizando, e o administrador não tem poder para fazer isso sozinho. Agora, daí esse teu comentário me fez pensar 2 coisas. Primeiro, quando eu faço o acordo de sócios, veja, quando a gente começou lá atrás, né, a gente tinha uma perspectiva de onde a gente estaria, mas não sabia que ia ser tão bom, tão rápido, enfim. Você acha que essa é uma das importâncias de você ter um coordenador, um advogado coordenando, que é essa possibilidade também de vislumbrar situações futuras? Porque nem sempre o sócio, quando está começando, os sócios, eles têm essa visão tão longínqua de futuro e de treta que pode acontecer, né? Então, tu entende que o acordo de sócios, nesse sentido, ele atende isso. E outra coisa, eu posso mudar o acordo de sócios a qualquer tempo? Sim, pode mudar a qualquer tempo. Vou dividir em 2 momentos essa situação já. A dinâmica de criação de um acordo de sócio ela é muito legal. Ela serve em qualquer momento da empresa. Né? Ela é indicada e ela serve para qualquer empresa em andamento, mas ela é ainda mais indicada quando os sócios estão pensando em constituir uma sociedade. Quando ela ainda não foi montada a sociedade, a empresa ainda não existe e as pessoas estão considerando a hipótese de criar uma sociedade.
é uma dinâmica muito legal, porque ali a gente trata vários cenários que são muito comuns dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade. E já aconteceu algumas vezes ali no escritório da gente fazer essa dinâmica, só super empolgados, dinheiro reservado, vamos fazer, o negócio é bom. Na hora da gente começar a falar sobre os direitos e obrigações, o que acontece em saída, férias e tal, os sócios falam, poxa, realmente a gente nunca tinha pensado nisso e não estamos preparados para montar uma empresa em conjunto. Agora. Então, isso é um exercício super legal, serve para tanto empresa em andamento, mas é mais fundamental ainda para quem está pensando em constituir uma sociedade. Show. Então, se você está acompanhando a gente, tem uma empresa com sócios e não tem acordo de sócios, nunca é tarde, pelo contrário. Se você está acompanhando a gente e pensa em constituir uma empresa, já vai pensando, caso seja a ideia de ter outros sócios, em estabelecer essas regras antes de constituir a empresa, né? Independente do contrato social, que é um documento obrigatório para formalizar a existência dessa empresa. Isso, perfeito, já. E sobre a revisão, que você perguntou ali do acordo de sócio, ela pode ser feita a qualquer tempo. Mas assim, justamente para não ficar mudando o tempo todo a regra do jogo, a gente indica pelo menos assim, uma vez por ano, né? Deixar um ano inteiro o acordo de sócio rodando. Nada impede de surgir alguma situação, o sócio anotar, mas deixa para conversar isso no momento mais oportuno, para não ficar mudando a regra do jogo o tempo todo. Uma vez por ano é um negócio legal, como a gente faz junto com o nosso planejamento estratégico, né? Show. E se a gente tiver alguma mudança impactante, assim, por exemplo, entrou um sócio, saiu o sócio, daí é importante que esse novo sócio assine o acordo. Sim. Eu diria que até é obrigatório. E caso esse novo sócio não queira assinar, já é um indicativo de que talvez não seja o melhor sócio para essa situação. Perfeito. Tá ótimo. Nossa, muito legal, João. Eu tenho mais uma questão aqui para comentar contigo. Sobre a questão, a gente já falou da tomada de decisões, né? Que isso pode, né, ficar definido. E no próprio contrato, a gente pode definir como é que vai ser a solução de divergências entre os sócios. Isso também pode ser definido entre os sócios ou tem uma regra? Porque tudo que a gente falou até aqui agora não é porque a lei obriga, não. Sempre uma convenção entre os sócios. E isso é muito legal, né? Porque isso permite para o modelo de negócio, para os sócios, essa sociedade é mais conservadora, essa é mais liberal. Essa está no varejo, essa está no comércio, essa é serviço. Você consegue ter uma flexibilidade de regras a partir também do modelo de negócio, né? E essa resolução de disputas, ela pode ficar definida? Isso seria o quê? Caso a gente tenha 3 sócios, 2 contra 1, que é aquilo que a gente está falando de quórum de decisão mesmo, né? Ela pode e ela deve, na minha opinião. Inclusive, você prevê essas, vamos chamar de métodos alternativos de solução de conflitos? Sim. Chamar dessa. Ela pode e ela deve. A intenção do acordo de sócio é você criar a maior quantidade de cenários possíveis, né, para fugir do Poder Judiciário, né? A gente busca o Poder Judiciário para buscar a solução de um conflito que os sócios não conseguiram, né, isoladamente chegar em conjunto. Poxa, se no acordo de sócios esse cenário, esse resultado já está previsto, resolvido. Tempo e dinheiro economizado. E isso quer dizer que, assim, se a gente fez um acordo de sócios e estabeleceu que na saída de um sócio, o pagamento do capital social, sei lá, vai ser feito à vista. A gente pode convencionar, mesmo depois do acordo pronto, em razão de cenários diversos, que o pagamento não vai ser feito à vista, vai ser em 4 vezes? Tem essa condição, se todos toparem? Sim. Mesmo que o acordo de sócios permita. Perfeito. O Código Civil, ele prevê que, em caso de saída de um sócio, né, vamos já tratar na parte de briga, de litígio, de processo judicial. Treta cabulosa. Adoro. Em caso de saída, dissolução parcial da sociedade, saída de um sócio, deve ser liquidada a cota desse sócio e paga em 90 dias. O Código Civil já tem essa regra. Então, se o contrato social ou não tiver um acordo de sócio, ou no contrato social não está previsto, vai valer o Código Civil que 90 dias saiu da sociedade, tem que pagar e tem que pagar à vista. E na maior parte das empresas, quebrou a empresa, né? Se precisar fazer isso, você quebrou a empresa, né? Não adianta. Então, sim, e é, inclusive, indicado você prever, além de como pagar, né, e quanto pagar, em quantas prestações você vai pagar na saída desse sócio. Para não quebrar o caixa da empresa, né? Para não afundar ela. Daqui a pouco até prever
caso a empresa não tenha esse caixa, que exista a possibilidade dos sócios mesmo aportarem recursos para poder devolver para aquele outro, né? Por isso que é tão legal o acordo de sócios, porque você vai pensando nos cenários, tá? E se aqui a gente não tiver o dinheiro? Porque a gente tá falando pensando numa situação mais tranquila. Agora pensa, você já conhece alguém, você teve empresa, ou você tem empresa, ou você conhece alguém que tem e que brigou com o sócio. Vande, você conhece? O Vande tá fazendo que sim, ó. Vande, o Vande! O Vande já passou por isso, gente. Então, assim, ninguém tá livre. Ai, comigo nunca aconteceu. Ninguém tá livre, né? Então, o que melhor do que atuar preventivamente? Mais rápido, mais barato, menos dor de cabeça, né? Eu falo para os clientes assim, sai mais barato você pagar um profissional especializado para fazer um acordo de sócios do que lá na frente ter uma demanda judicial de um sócio insatisfeito em razão de alguma divergência entre os sócios, né? Então, e aí entra, porque por incrível que pareça, está acabando o nosso tempo. O pessoal comentou que voa mesmo. Voa. Faz total sentido. E aí você tá falando do que gosta, do que sabe, né? Por isso, assim, a importância de você ter um profissional, né? E assim, pessoal, eu quero chamar a atenção aqui. Quem que é o profissional habilitado para fazer um acordo de sócios, né? Até por força de lei, formação e tudo mais, é o advogado. Muito cuidado, né, João, com acordo de sócios da internet, com acordo de sócios que é um outro profissional que não é o advogado fazendo, né, com todo respeito aos demais colegas profissionais de outras áreas, né, mas cada um fazendo o que sabe e respeitando aquilo que estudou para fazer. Cuidem com cópia de documento. Cuidem com o que vocês pegam da internet. Não é porque está na internet, porque está certo. Pode estar desatualizado em termos de legislação, pode ser um documento que não atenda a finalidade da tua empresa, do teu modelo de negócio, da tua relação com os teus sócios. Estou certo ou estou errada, João? Corretíssimo. É importante, então, consultar um advogado especializado, identificar, ou qualquer acordo de sócios é igual para todo mundo? Definitivamente não é igual para todo mundo. O acordo de sócios é criado para cada sociedade. E assim, só não quero me alongar muito aqui, claro, mas acho que uma situação que é bem importante a gente comentar, o acordo de sócio, como a gente bem falou, ele não deixa de ser um contrato, né? Um contrato é um documento onde as partes colocam seus interesses. Uma vez assinado, cumprida ali as formalidades legais, ele vira a lei entre as partes. E era muito comum a gente ver antigamente revisão de contrato com muita facilidade no Poder Judiciário. Né? E tanto que os antigos assim sempre falavam, contrato não me serve para nada, no papel você coloca qualquer coisa, isso daí se eu quiser eu reviso, né? E especificamente falando de contratos empresariais como um acordo de sócios, e isso ficou ainda mais evidente depois de 2019, quando entrou a Lei de Liberdade Econômica, o judiciário passou a interpretar um contrato empresarial como um acordo de sócio como se as partes estivessem em condições de equilíbrio. E por causa disso, a revisão do que está escrito ali, se foi assinado, cumpridas as formalidades, a revisão do que está escrito ali, ela é muito difícil, para não dizer quase impossível. Olha só. Então, assim, é realmente um contrato empresarial. Não estamos falando de contrato de consumo, né? Contrato de direito consumidor ou contrato de relação de emprego. Aí é outra situação. Sim. Mas falando de contrato empresarial, a revisão do que está escrito ali e assinado pelas partes é muito difícil hoje em dia. É muito difícil mesmo. Vira lei realmente aí entre as partes e tem que ser cumprido. O que piora quando a gente copia um documento que não é adequado. Exato. Ou quando a gente faz um documento achando que qualquer modelinho funciona. Exatamente. Gente, foi uma aula, né? Vocês não amaram, eu amei. Quem está nos acompanhando aí no Spotify, no YouTube, muito obrigada. Queria aqui de público de novo agradecer, João. Eu sei que a tua agenda é super complicada. Eu sei que nem sempre você se sente confortável, né? Eu provoco os meus sócios, nem todos se sentem confortáveis com essa situação da fala em público. É normal, né? E eu queria te agradecer muito, porque ao contrário do que você pensa, você arrasa falando em público, muito tranquilo, né, Vande? Olha aí. Muito obrigada, foi muito legal, foi uma aula muito simples para quem está nos acompanhando, e agora eu tenho certeza que quem é empresário, quem é profissional do direito, vai estar muito mais atento à importância da elaboração de um
acordo de sócios adequado. Deixo aqui um espaço para você se despedir dos nossos ouvintes, espectadores, enfim, todo mundo que nos acompanha na Juridioquê. E, por favor, não deixe de nos acompanhar, porque aqui, tudo que você quis saber e entender sobre o direito, a gente fala para você. Pô, Jéssica, eu que agradeço a oportunidade. Novamente, eu tenho muito orgulho em ser teu sócio. E eu sei que muitas coisas que a gente falou aqui, às vezes não dá para fugir do juridiquês, né? Mas a gente tenta aqui, se esforça, mas eu espero ter compartilhado um pouquinho de conhecimento aí com os ouvintes do Juridioquê. Conhecimento e experiência. Muito obrigada, João. Obrigada a todos. Vande, obrigada. Beijo para vocês. Até o próximo. Valeu. Juridioquê, juridiquês, juridiquê.